Boa noite a todos. Diretamente de casa, vamos trabalhar com os clássicos da sociologia. Bom, esses três personagens que vocês estão vendo na charge é o Marx, barbudo, o Durkheim, de óculos, e o Max Weber, de azul. Esses três personagens são conhecidos como os clássicos da sociologia. Eles são fundadores de teorias que até hoje servem de base para análise sociológica, ou seja, para aspectos do mundo social. Voltando um pouco à raiz e se questionando um pouco por que estudar os clássicos, o Ítalo Calvino faz essa provocação no livro de vocês, onde ele coloca que um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Essa provocação do Calvino a respeito dos clássicos, ela perpassa tanto pelas teorias metodológicas desenvolvidas pelos esses teóricos clássicos, os caminhos que eles percorreram para desenvolver essas teorias e como eles as construíram e como elas servem de lente para analisar a sociedade. Então, são várias percepções de por que os clássicos são importantes para a sociologia e por que a gente estuda eles até hoje. Então, duas premissas mais importantes são basicamente essas duas. Como eles desenvolveram essas teorias e técnicas para analisar o mundo social e como elas promovem reflexões sobre aspectos do mundo social. Elas permitem nos dar diagnósticos, nos permitem compreender sentido dentro dessas relações. O Augusto Comte, conhecido como o pai da sociologia, no qual a gente já trabalhou um pouco sobre ele na sala de aula, né? Ele tem ele está dentro da compreensão positivista, considerando que a gente já estudou a passagem da Idade Média para a moderna, o retorno ao pensamento clássico da sociedade antiga, na compreensão da razão, da construção do humano, da construção do pensamento do neoclassicismo. A gente já fez todo esse resgate para a gente estar compreendendo essa necessidade que se apresenta nesse período pós-revolução industrial e Revolução Francesa. Então, a gente já fez toda essa imersão para a gente estar compreendendo o que seria, né, a proposição do Comte e do nascimento da sociologia. E aqui nós temos que a compreensão, né, ela é linear. Ela é linear tanto na perspectiva do pensamento quanto da construção de ciência. O que ele quer dizer que queremos entender com isso é que, nessa perspectiva positivista da construção da ciência, a gente saía de uma ideia mais primitiva e caminharia no sentido de etapas, como são as ciências biológicas e as ciências da matemática, no sentido evolucionista, ok? E assim nasceria o positivismo, a compreensão a partir do positivismo. Comte, para construir essa percepção analítica, ele desenvolve e organiza essa linearidade, esse caminhar na perspectiva das ciências, e ele vai classificar como se fosse lei dos três estados. É onde ele diz que o conhecimento ele passa por um período teológico, depois ele caminha para um metafísico e depois ele chega ao positivismo, numa perspectiva linear de evolução, nessa compreensão. Onde no teológico, que a gente está orientado pela imaginação, né? Ou seja, pela religião, seja ela politeísta ou monoteísta, politeísta no caso da sociedade clássica dos deuses, ou monoteísta no caso da sociedade medieval. Depois ele tem a gente tem um estágio metafísico, orientado pela razão, de cunho construído a partir da filosofia, na construção tanto clássica e no resgate com a sociedade moderna, do resgate da razão, do renascimento. E, em decorrência desse processo, a gente teria evoluído mais, e nessa perspectiva linear de evolução, a gente desenvolveu o positivismo.
o modo de apreensão do conhecimento através da observação, da experimentação, onde a gente vai ter tanto as ciências da natureza quanto as ciências da matemática, sendo a base dessa construção. E aí, assim, a gente vai ter o nascimento da ciência, né? E a sociologia, nasce como ciência e ela se torna ciência porque ela parte dessa premissa desse tipo de construção, tanto da observação quanto da experimentação do mundo social. Por isso, ela se caracteriza quanto ciência. Caminhando, em 1858 a 1917, nós vamos ter o sociólogo francês Émile Durkheim. O Émile Durkheim ele desenvolveu uma das teorias assim, mais importantes para inicialmente pensarmos a sociedade. Ele desenvolveu o que ficou conhecido como fatos sociais. A construção do fato social, ela se passa pelo agir, pelo modo como a gente age, pensa e sente. Não de forma individual, mas num sentido coletivo desse processo, dessas ações, desses atos que a gente desenvolve na sociedade, ou que a gente pratica na sociedade. O que motivaria que fatos sociais orientariam um agir, um pensar e um sentir, que fosse social e não individual. Nesse sentido, ele coloca que é necessário termos 3 características distintas para realmente classificar algo como um fato social ou não. Émile Durkheim tem essa preocupação, né, porque ele está orientado dentro da perspectiva da ciência, e aí ele desenvolve essas técnicas, seriam técnicas, né, para compreender o que seriam esses fatos sociais e como é que eles se apresentam. Então, o fato social ele é orientado pela generalidade, ou seja, ele não está em um grupo isolado, né? Ele está em toda a sociedade. É um comportamento, é um agir, é um modo de pensar e agir e sentir que perpasse por toda a sociedade. Ele é exterior, ou seja, ele exprime uma exterioridade ao indivíduo, o que significa que ele vem de fora, ele vem do social para o particular, e ele interfere e ele desenvolve em mim modos de agir, de pensar e de sentir. Ele também é coercitivo. Nesse sentido, eu sou levado, o indivíduo é levado a ter uma ação condizente com o mundo social do qual ele pratica. Um exemplo geral é falar um idioma, né, do seu país. Você nasce e você é coercitivamente levado a falar o idioma do seu país para poder você se comunicar, para você agir, para você pensar, né? Considerando essas 3 questões, a gente vai identificar e separar o que é um fato social do que não é um fato social. Seguindo, outra compreensão importante que o Durkheim nos traz é a consciência individual e coletiva. Essa aqui é extremamente importante para pensar a sociologia. Esse símbolo aqui do infinito, muitos de vocês conhecem, ele representa o indivíduo. Esse indivíduo, ele é dotado no seu corpo de uma parte social e uma parte coletiva, a qual não se separa de fato. Porque que você nasce, você já nasce dentro de um modo de agir e de pensar, que cada vez mais essa sociedade vai, de modo externo, vai criando no teu corpo um corpo social. Mas, para efeitos metodológicos, o Durkheim separa esses 2 universos, o individual e o coletivo, para que a gente se aproxime dessa compreensão o que seria individual e o que seria uma vontade coletiva. O individual, ele está orientado pelo particular, gosto, né? Alguns gostos, né? Desde que aqueles que não sejam social, que não sejam orientados pelo fato social. Por exemplo,
alimentar alguns gostos alimentares que a gente pode orientar como particular, né? O coletivo, e nessa compreensão do coletivo, que é onde está a sociologia, seriam as múltiplas consciências que se negam em um primeiro momento e depois se reconhecem. Temos tanto consciência coletiva quanto consciência individual, né? Nós temos os dois tipos de consciência. Como é construída essa consciência coletiva? Ela primeiro está dentro de uma relação de choque, ou seja, de confronto, de negação entre aceitar uma coisa, aceitar uma norma que está vindo de fora, aceitar uma correção, aceitar uma imposição, aceitar essa norma exterior, que é geral e que é coercitiva. Há um choque, depois há uma promoção, um desenvolvimento de uma realidade nova, onde passa por um processo de compreensão da necessidade dessa incorporação, né? Dessa aceitação, que vai gerar uma integração, um equilíbrio e um bem-estar no mundo social. Segundo a análise e a percepção analítica da construção do que é coletivo para Émile Durkheim. Para exemplificar melhor o seu trabalho, Émile Durkheim escreveu as regras do método sociológico, onde ele trabalha a percepção de ciência ainda mais da sociologia, que é onde ele desenvolve suas estratégias metodológicas. A sociologia, para ela ter corpo e de ciência, ela tem que ter, ela tem características da estatística e mais da teoria. E assim ela ganha um corpo sólido, um corpo concreto, possível realmente de olhar o objeto externo, de modo objetivo e prático, né? Nesse sentido, Durkheim foi olhar para o suicídio, um aspecto da sociedade onde ele desenvolveu um estudo sobre o suicídio. Nessa perspectiva, a teoria macrosocial do suicídio, por que motivos levam os indivíduos a se suicidarem, ele analisa duas percepções nesse sentido. Tanto a integração quanto a regulação vão interferir diretamente nos motivos macrosociais que levam o indivíduo a cometer suicídio. A integração seriam as relações sociais que ligam o indivíduo ao grupo. Quanto mais integração, vamos ter um efeito. Quanto menos integração, vamos ter um outro efeito, né, sobre a conduta do indivíduo. A regulação seria construída dentro de preceitos morais e teria função normativa associada ao grupo. Ela também tende, como se fosse numa linha, para uma tendência mais ou menos. E nesses extremos, ela gera também consequências que levariam o indivíduo ao suicídio. Nesse sentido, e analisando as linhas da regulação e da integração, ele analisou que existem 4 tipos de suicídios de caráter macrosocial e não individual psicológico, né? Seriam interferências vindas de fora, ou seja, da sociedade, da relação com a sociedade. Esses indivíduos que estão na linha horizontal, orientado por essa regulação, né? Quanto mais ele tem regulação na sua vida, quanto mais ele está dentro dessa relação de regulação, ele poderia cometer suicídio de forma anômica, né? Que é o conhecido suicídio anômico, que seria orientado por uma crise financeira. É um caso que se deu num país asiático, onde, devido a eles terem essa regulação como uma premissa primordial de reconhecimento de uma boa conduta de um cidadão, onde
ele tem que sustentar a família, onde ele é o provedor da família, e isso tem ele como uma base, um pilar da sua existência naquele seio familiar. À medida que ele perde o emprego e a fábrica fechou, muitos cidadãos perderam emprego e, consequentemente, como ele não podia suprir, né, ele não podia dar assistência para sua família, ele vem a cometer o suicídio. É o chamado suicídio anômico. Há uma desregulação no sentido da anomia. Para Durkheim, anomia é um termo caro, no sentido ela tem peso. Anomia é quando há uma desregulação dessas regras, das regras e da regulação, quando há um desfuncionamento dessa regulação. Considerando que Durkheim entende a sociedade como um organismo vivo, no sentido de qualquer aspecto dos seus órgãos, vamos lá para a biologia, qualquer desregulação que você tenha em uma parte dos seus órgãos podem comprometer outros órgãos, e isso vai levar a uma anomia, uma desregulação geral. Vai afetar toda a sociedade, no caso, vai afetar todo o teu corpo. Orientado por essa premissa, ele constrói a teoria de anomia. Tanto uma crise financeira quanto uma prosperidade financeira pode promover, quanto uma viuvez, um divórcio. Quando esses indivíduos estão muito, muito enraizados dentro de uma vida que só funciona dentro dessa regulação extremada, quando a perda dela é sentida nos seus corpos, eles tendem a cometer suicídio. E esse suicídio, segundo Durkheim, é orientado para essas questões anômicas. No extremo disso, nós temos o fatalismo, que seria a falta total dessa regulação, né? Dessas normas morais e normativas. Então, a gente teria, por exemplo, onde a gente teria o fatalismo, que é a ausência dessa perda total de regulação, seria, por exemplo, o suicídio de escravos e ambientes totalitários, onde ele foi tirado ou lhe foi privado de laços dessa regulação, onde ele se reconhece como parte, né? E aí ele diz que esse tipo de suicídio em massa, ou esse suicídio em grande número da população, é explicado em termos sociológicos, em termos do mundo social, a partir ele chama isso de fatalismo, que seriam esses exemplos de suicídio. Na linha vertical, nós temos a integração. Quanto mais o indivíduo está integrado, suponhamos que tem um mais aqui em cima, e menos integrado, um sinalzinho de menos na extremidade dessa linha horizontal, nós vamos ter um suicídio, um tipo de suicídio. Quanto mais integrado, nós vamos ter o suicídio altruísta, que é cometido geralmente por pilotos kamikaze, por homens bombas. Eles estão tão integrados naquele grupo que eles dariam sua vida pelo grupo. A integração de forma extremada leva o homem a não racionalizar e assim racionalizar dentro daquela orientação do grupo. E aí os homens seriam levados a cometer suicídio, e esse suicídio para Durkheim é conhecido como altruísta. No extremo dessa integração, no outro extremo, ou seja, a não integração, o indivíduo está isolado, ele não se sente parte de nada. Quanto mais ele vai para esses termos de integração, se instala um vazio, né? E o que a gente vai ver aqui é como isolamento, depressão, e esse isolamento, essa depressão, isso olhando sempre pela perspectiva social, afetado por esse mecanismo de análise de integração exacerbada ou quase nula integração, o indivíduo seria levado ao egoísmo, ao suicídio do tipo egoísta. Tá? Essa é a classificação de Durkheim para suicídio. Nessa análise, Durkheim ele usa tanto a estatística de suicídios dos países, do qual ele faz esse levantamento para poder apontar e classificá-los como um acontecimento macrosocial, ou seja, ele tem uma resposta de dados numéricos e
orientado por uma estatística, ele vai fazer levantamento disso e ele cruza com teorias que orientariam o comportamento desses grupos, né? Então, é o que nós vimos aqui, como estatística mais teoria, e assim seria a ciência, a sociologia, as bases da sociologia. Que é assim que eles nos ensinam o que ele é um clássico, porque ele nos ensina a pensar dentro de uma construção objetiva, ou seja, é possível de ver, de pegar, de medir, de analisar. Ok? Seguindo, ele produz também uma classificação para compreendermos os tipos de solidariedade que os homens praticam dentro das sociedades a quais eles pertencem. Lembra que ele é fruto do positivismo ainda, dialoga muito ainda com essa compreensão positivista, e ele tem uma compreensão de sociedade primitiva e desenvolvida, orientada por essas bases também de construção linear do pensamento, do conhecimento humano e da construção de ciência. Nessa perspectiva, ele desenvolve que as sociedades desenvolvem dois tipos de solidariedade, o que ele denomina de mecânica e orgânica. A sociedade que desenvolve solidariedade mecânica, ela é do tipo simples, com um número menos expressivo de pessoas, com uma conduta mais perceptível no primeiro momento. Ele identifica nessa sociedade mecânica como as funções sociais do indivíduo são semelhantes, ou seja, não há uma divisão muito grande de tarefas, todo mundo faz basicamente as mesmas coisas. Isso tudo olhando para um contraponto, que elas são construídas nessa relação de contraponto com a sociedade orgânica, enquanto a mecânica é simples, a orgânica é complexa e com bastante divisões. Por que ele coloca de forma complexa ele faz essa análise? Ele está olhando principalmente para a função social dos indivíduos, que são especializados e interdependentes. O que isso quer dizer? Ele está olhando basicamente para a sociedade urbana industrializada, né, que se industrializou, e os modos de atividade que elas desenvolvem, a divisão social do trabalho. Que ele coloca mais aqui, divisão social do trabalho é bastante complexa, ou seja, cada indivíduo tem uma função na sociedade, e elas são interdependentes. Se o padeiro deixar de fazer o pão, o leiteiro deixar de produzir o leite ou de entregar o leite, eu não vou ter o meu café. Ou se eu vou ter só o pão, não vou ter o leite, porque existem especificidades, elas são interdependentes. Então, e aí elas geram o quê? Dependência total. E elas têm essa relação da especialização. Com o desenvolvimento da Revolução Industrial, a gente vai ter esse tipo de sociedade onde a especialidade vai ser uma das características dessa sociedade. Na mecânica, não há significativa divisão social do trabalho, em contraposição da orgânica. O predomínio de mecanismo de coerção imediata, violenta e punitiva nas sociedades mecânicas, né? Ela tem um aspecto mais rude, nesse sentido, de entender as dinâmicas do indivíduo. Então, ela precisa agir de modo rápido, eficaz e sem levar em consideração a individualidade do sujeito, porque tem vários fatores, claro, que orientam essa compreensão de conduta. Já na sociedade orgânica, há o predomínio do mecanismo de coerções formais exercido de forma mediada, ou seja, não há a gente tem os sistemas prisionais, tem todo o julgamento por onde você passa, há toda uma compreensão de humanidade dessa sociedade, até porque os sujeitos eles não são descartáveis, teoricamente, nessa sociedade. A mecânica tende pelo predomínio do direito punitivo. Errou, vai ser punido por ele, né? Sem qualquer
Já no contraponto disso, tem qualquer intermédio ou qualquer medidor, que seria o predomínio do direito restitutivo, onde a pessoa vai prestar um serviço social, vai pagar uma multa, vai fazer uma reparação perante o mundo social. Na sociedade mecânica, a gente tem uma sociedade economicamente simples, esse processo de divisão social do trabalho e do processo de produção econômica, tanto na perspectiva de produção das fábricas, quanto do próprio mercado onde essas mercadorias são vendidas, né? Enquanto na sociedade orgânica, a sociedade economicamente complexa, extremamente dividida. Se alguém deixar de produzir uma peça, né, pode comprometer todo o processo da produção. Então, ela é extremamente complexa. Os serviços também são complexos. Então, Durkheim apresenta que, dada essas distinções, a gente tem dois tipos de solidariedade. Solidariedade é orientada na sociedade mecânica, ou seja, a sociedade mais simples é orientada por um tipo de solidariedade e a sociedade orgânica é orientada por outro tipo de solidariedade. No sentido, por que você vai ser solidário, né? O que te leva a praticar essa solidariedade? São motivos diferentes. Considerando, né, que os clássicos são 3, eu estou trabalhando hoje só com o Durkheim, com vocês, e para dar continuidade aos nossos estudos, a gente vai fazer uma prática. O mundo social é assim, diferente da biologia, da química, da matemática, que usam-se de instrumentos, que usam-se de laboratório, que usam-se de experimentações. A sociologia, ela tem que olhar, sua base de análise é o mundo social. Para isso, a gente vai analisar o mundo social através da arte, que é o cinema, onde colocam os seres humanos em dada situação, onde a gente possa experienciar essas teorias e essas análises que esses sociólogos nos propõem, que aqui no caso do Durkheim. O filme escolhido foi o Demolidor, de 1993, e no filme eu tenho 3 questões para vocês estarem respondendo, que elas vêm, dentro dela tem outras questões, que tipo durkheimiano de sociedade é representada no filme. Você vai buscar identificar que tipo de sociedade, sociedade mecânica, orgânica, primitiva, complexa. Relaciona os tipos de sociedade com grau de liberdade individual e explica. Onde o indivíduo ele tem mais esse grau de liberdade dele é garantido. Lembre-se que existem 2 tipos de sociedade no filme, cujas organizações se opõem. O que você vai fazer é essa análise, fazer por escrito, tá? E a gente vai dialogando no fórum sobre elas, qualquer dúvida, só é perguntar lá. A segunda, como a ordem social é alcançada no filme e que preço os indivíduos pagam para desfrutar dela. Segunda, em qual das 2 sociedades existem ordem social no sentido durkheimiano? Fixa a resposta. Terceira, qual a função das normas sociais? Explique com passagens do filme, né? Você vai pegar aspectos do filme e vai trazer para a tua resposta, mostrando a função das normas sociais. Que a função da norma social faz isso, desenvolve isso, tem essas, né? A partir de algumas passagens do filme. Como ele traz muitas percepções de análise sobre o mundo social, a gente vai para a atividade 2. E na atividade 2 a gente tem a Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme maravilhoso, é um clássico. Durkheim dizia que o Estado e a escola têm função permanente de educar e coagir os indivíduos e internalizarem as normas sociais, admitindo-as como naturais, sem questioná-las, nem tampouco contrariá-las. Contrapondo os conceitos de ordem e economia, interprete as ações do professor novato, que tenta ensinar a poesia para os alunos de um ponto de vista diferente do tradicional. O que acontece com esse professor, né? A partir dessa mudança que ele faz, dessa ação que ele pratica, a partir dessa compreensão que o Durkheim traz para a gente. E a segunda avalia a relação entre a teoria de Durkheim sobre o suicídio e o suicídio do fato cometido pelo aluno
que refundou a Sociedade dos Poetas Mortos, né? Então, a gente tem um suicídio no filme e como é que o Durkheim explicaria, olhando para toda a situação em torno, como ele classificaria o suicídio desse aluno, como altruísta, fatalista, anômico, egoísta, e por quê, que indícios indicam que seria esse tipo de suicídio, segundo a teoria durkheimiana. Ok, é só. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vamos para o fórum discutir. Tem muito assunto. Até o próximo vídeo com Durkheim. Não, com Karl Marx. Isso. Vídeo 2 vai ser Karl Marx. Tá bom? Tchauzinho.